Houve também apenas aquela insistência chata daquele que se sente dono de propriedade. Mas agora que estamos tão distantes, os poucos momentos que surgem trazem outro. São dedos delicados procurando meus cabelos, mãos suaves percorrendo meu corpo, apenas buscando o mais macio toque de um inconsciente que sabe que fui embora. Eu não sei dizer o que sinto ao saber que tudo isso é inconsciente. E ficou pior quando nossa conexão foi perdida. Antes, o que era apenas um intervalo entre um ato a outro, durante muito tempo era apenas o que eu tinha. Por causa da sua desconfiança, por causa do seu desconforto, por causa do seu descontentamento. Eu sei que me sinto reduzida, indigna, suja, quebrada, por ter sido fonte desses devaneios, e quando eu trago o sujeito, me abro com a questão, ganho uma seca desculpa, como quem me grita um sonoro não. Não sei se é mais difícil para mim, que sou responsável por inúmeras manias, conceitos, padrões, inseguranças, ou se é para você, dono deste comportamento gravado no inconsciente, que não sabe por que veio, não sabe como foi, e creio que não tem ideia de como deixar. Deixe isso para trás. Você é dono do seu corpo. Eu também quero voltar a ser dona do meu. Eu traí porque me senti traída. Fui questionar as barreiras do amor e do prazer. A próxima é uma carta que ela tem 2 partes, falando sobre 2 lados de uma moeda que foi um divisor de águas. Aquelas que não devem ser nomeadas. Eu entendo muito bem quais foram os motivos que nos levaram a mudar o nosso cotidiano. Nós estávamos no lugar onde queríamos estar, fazendo o que tínhamos de fazer, vivendo da maneira que desejamos viver. Nós estávamos com tudo tão bom e pleno dentro de nós dois que não cabíamos mais dentro de nós. Eu guardo com muito carinho e orgulho a sensação de sermos donos do mundo. Isso porque nós éramos donos de nós mesmos. Éramos uma única coisa, nós éramos harmonia. Nada mais justo que emanar isso, não é mesmo? Dividir para multiplicar é uma regra básica da vida na qual eu acredito muito. Não sei quais foram os seus motivos para querer compartilhar nossa vida. Não sei se foi por desejo, ego, aquele conceito machista que a Matrix implanta em nós. Eu sei dos meus sentimentos referente a isso. Acreditava na liberdade e ainda acredito que é possível amar de muitas maneiras diferentes, cada pessoa à sua maneira, sem quantificar ou hierarquizar, apenas um círculo onde todas se dão as mãos, pessoas ao seu lado e pessoas à sua frente, nunca atrás ou acima, sem distinção de idade, raça ou sexo. O maior problema na humanidade é a falha de comunicação, e foi aí que errei. Não descrevi o cenário que tinha em mente e deixei que guiasse tudo, pela sua sabedoria em enxergar as pessoas e suas intenções. Eu confiei em você da mesma maneira que não confiava em mim. Eu deixei que os seus ciúmes me fizessem acreditar que eu não sabia me relacionar com as pessoas e a sua falta de experiência fosse algo bom, como se o tempo todo você estivesse me esperando. Suas palavras cobriram uma verdade com a sensação de que eu era escolhida.
a especial. Essa confiança me fez deixar tudo em suas mãos para conseguir trazer até nós uma pessoa tão especial quanto eu, quanto você. Nosso primeiro problema foi quando o respeito ao desconforto de outra pessoa se tornou o meu desconforto. Não sei onde eu estava com a cabeça de permitir o meu atraso para chegar em casa depois de um exaustivo dia de trabalho, porque tinha alguém em casa que não tinha coragem de olhar nos meus olhos. Eu sei onde estava meu coração, nas suas mãos. Eu apenas aceitei o fato de não ser desejado em uma situação em que nós arquitetamos de maneira tão diferente, integrada. Quando você se deu conta que estava errado, eu senti um alívio, porque eu achava que estava louca em achar absurda a situação de ter que me esconder para não machucar uma pessoa que eu nem sabia quem era. E até hoje eu ainda não sei. Depois disso, eu jurei que estávamos alinhados e que as coisas que tínhamos combinado seriam cumpridas, porque esse estranhamento já tinha sido uma grande experiência para nós. Foi aí que eu achei que nada mais poderia dar errado, porque tínhamos concordado em fazer tudo às claras, cada um com o seu motivo. Eu, por ainda acreditar que o meu amor pelo mundo e pelas pessoas é infinito e deve ser multiplicado. E você queria suprir algo que não era mais possível, já que minha devoção deixou de ser você e a nossa casa para ser o meu emprego. Lembro de compartilhar a minha vivência, ouvir críticas e justificar com coitado, ele se sente sozinho, né? A gente sempre ficou grudado um no outro, deixa ele se divertir. Olhando para trás, eu vejo que eu tenho mais más lembranças do que bons momentos. Eu não deixei de confiar em você. Confiei que você estaria fazendo certo, pensando em mim em primeiro lugar, sendo a sua prioridade, já que naquele emprego e nessa situação era por você que eu levantava da cama e aguentava os assédios do meu trabalho. Meu coração se fazia em pedaços quando, por mais que eu tivesse plena certeza que existia o abuso dentro de minha própria casa, ouvia coisas como: você parece pai de família que volta do trabalho querendo atenção. Porque eu estava errada ao pedir o mesmo conforto que eu estava proporcionando. Eu nunca quis ser uma imagem abusiva que reclamava de tudo e todos, enquanto você esperava a minha melhor parte. Mas a sensação de ser apenas uma fonte e não ser digna da atenção que eu merecia me fez ter ódio de tudo que havíamos construído até então. Projetei nela todo o meu descontentamento, como se ela fosse a raiz dos nossos problemas. Minha vontade era expulsar os dois e ter esse apartamento somente para mim, mas eu sabia que você não tinha para onde ir, e não tinha a renda, e nem estrutura psicológica para lidar com um emprego médio, de rotina média, objetivo médio. De alguma maneira, eu tinha que engolir aquela sensação por amor e fazer valer meu papel na nossa relação. Então, assim, eu a ataquei, eu a desrespeitei, porque era assim que eu me sentia. Porque ninguém podia me acompanhar até a cama só para que eu pegasse no sono. Porque me foi negado o prazer, sendo que era esse um dos principais motivos pelos quais aquela situação tinha se formado. Por que eu não poderia achar demais alguém usando minhas roupas, comendo minha comida, usando a minha casa e ainda ter o desrespeito de dizer que eu estava errada? Como você achou que eu estava exagerando nessa situação, dizendo que cada um tem o seu jeito, sendo que o meu não estava sendo respeitado? Você nunca pensou em mim como prioridade nessa situação? Eu só sentia raiva. Eu queria vingança.
aquele que não deve ser nomeado. Eu nunca comecei uma vingança de fato. Eu fui levada para essa situação por um misto de raiva, carência e abertura de energia. Este último de maneira consciente, já quem estava na minha morada tinha se fechado para mim. A vida caótica de trabalho que eu tinha e nenhum reconhecimento precisava ter um momento de prazer, já que eu não achava o que eu precisava onde eu queria, e eu tinha a falsa impressão de irmandade no microcosmo que eu me dedicava tanto. Foi tudo causalidade para todos. Começou de um jeito lento, sem propósito. Desde aqui, como lá, ele veio comendo pelas beiradas, analisando e conquistando todos à minha volta, me fazendo me sentir segura e respeitada. O motivo era apenas o verde e cerveja no final do dia, risadas com coisas aleatórias, junto, sempre com o meu escudo de pessoas que eu dividia minha vida. Por consequência, minha vida começou a ser de interesse para os ouvidos dele, da mesma maneira que a de todos também eram. Eu não me sentia ameaçada, porque eu não tinha aquele direcionamento. Eu não era diferente dos outros até o momento que me abri para recebê-lo da maneira que ele havia planejado. Foi a empatia dele com a minha situação que me fez confiar no que estava acontecendo. Então pense que, por mais que ele tivesse seus problemas, porque afinal todos nós temos, não seria a catástrofe que aconteceu depois com todos nós. Eu e ele nos conectamos pela solidão imensurável que temos dentro de nós. Eu nunca havia encontrado uma pessoa que, como eu, morasse onde queria, fazia o que queria, trabalhava com algo satisfatório, tinha as coisas que nos conectávamos com as nossas paixões por arte, e mesmo assim, havia um buraco imenso e preto que, se olhado por muito tempo, se transformava num abismo de autodestruição. Eu e ele preenchíamos nossos buracos negros com as dores e amores um do outro, num yin-yang confortável, porém muito estranho. Eu já conhecia alguém que eu também tinha entendido que tinha um buraco, mas nós dois deixamos isso de lado para seguir em frente. Mas nesse caso foi diferente, porque eu e ele não conseguíamos deixar esse buraco de lado. Nós dois estávamos certos que isso nos pertencia, e cultivar isso era uma maneira de ser quem a gente era, fazia parte da nossa essência, e de alguma maneira isso tinha uma beleza, porque no mundo onde todos querem e se esforçam para parecerem felizes, assumir e viver essa dor nos fazia sentir corajosos e fortes, um para o outro. Era uma admiração mútua da dor e solidão que não entendemos o porquê existe, mas sabemos que está lá. Acho que era por isso que eu e ele nos encaixávamos tão harmonicamente na cama. De alguma maneira, a minha abertura e a sede dele de encontrar espaço dentro de alguma mulher se concretizava ali. Por mais que sempre fosse a mesma coisa, sempre existia o prazer da forma pura, porque nós dois estávamos conectados pela dor, e o prazer que sentíamos dava a falsa impressão que tudo aquilo valia a pena, toda a situação errada que estávamos cultivando. Sempre quando pegávamos no sono, eu rezava para que o dia de amanhã não existisse. Eu imaginava um meteoro gigante invadindo a Terra e destruindo tudo. Porque nós dois, magros esqueléticos encaixados em nossos buracos, éramos dois esqueletos que havíamos nos encontrado para celebrar a nossa dor, suprindo a solidão que tínhamos um no outro. A sensação do mundo acabando logo após cada momento juntos me fazia bem, porque eu tinha certeza que eu era um lixo, o mundo era uma merda
e todas as pessoas que diziam o contrário eram porque estavam cegos e queriam negar essa calamidade esquizofrênica que vivemos no dia de hoje. Eu sempre deixei claro que a vida na qual eu estava fugindo não era completamente desastre, pois eu entendia que era uma fase passageira que precisava ser contornada. Eu nunca menti para ele, e o meu maior arrependimento era que a pessoa que eu devia a verdade eu simplesmente não tinha como, porque eu sabia que toda a razão que eu tinha sobre a situação que me levou a conhecê-lo cairia por terra, e eu não teria mais ferramentas para contornar a dor que estava vivendo em minha morada. Conforme eu fui vendo que aquela situação de prazer na dor não tinha mais para onde ir, fui diminuindo a importância daquela relação, mas continuando deixando clara a minha não disponibilidade de abandonar tudo aquilo que construí todos esses anos. Toda a admiração que ele sentia se transformou em possessividade e ódio, porque eu só entreguei a pior parte da minha vida. Para ele, então não fazia sentido ser trocado por algo que teve seus frutos apodrecidos e mortos. Eu sabia que depois de tudo que eu havia passado, eu teria um terreno fértil para continuar com os planos que construí. Eu só precisava preencher meu ego com atenção, carinho e dedicação. Mas foi aí que o meu mundo caiu sobre a minha cabeça. Aquele meteoro que tanto invoquei acabou invadindo a minha atmosfera, e tudo que eu consegui fazer era chorar sobre os escombros do que eu achei que seria sólido para sempre. Eu achei que talvez fosse acontecer porque já estava claro para mim e para quem estava à minha volta que ele não passava de um psicopata e que cedo ou tarde ele iria expor de alguma maneira. Eu tenho sorte por não ter sido nada físico, mas muitas vezes eu me pego pensando como teria sido mais fácil toda essa situação que começou errado. E nós dois já tínhamos conversado sobre. Pudesse acabar do jeito que eu merecia e que mostraria para todos ao meu redor o quão frágil sozinha sou. Talvez uma facada ou um golpe de skate na cabeça. Se eu pudesse trocar a minha punição, com certeza eu pediria para ser agredida fisicamente do que ter toda a minha frágil situação exposta para quem eu mais tinha medo que fosse exposto. Quando o meu mundo caiu sobre minha cabeça, eu realmente desejei morrer, porque toda a dor que me fez entrar naquela situação foi amplificada, porque eu disse que ele não teria o direito de interferir na minha vida, e eu realmente achei que o acordo entre as partes havia sido claro. A dor que me levou a isso se transformou em algo extremamente maior, porque era a minha solidão, a rejeição que ele estava sofrendo, mas a raiva da vingança de expor o lado oculto da minha vida, e tudo isso somado à dor de traição de quem nem sabia o que estava passando. Quando eu fiquei sabendo da tentativa dele de me destruir, percebi que ele tinha conseguido com louvor. E infelizmente ele continua ganhando nesse jogo, porque a sensação de querer que o mundo acabe, ou pelo menos que eu seja atingida por algum carro em qualquer esquina, para que eu não tenha que lidar com as consequências do meu erro, ainda estão comigo, principalmente quando me sinto sozinha tendo que lidar com os meus erros e o meu isolamento. Fui punida de muitas formas. Eu não sei contar quantas vezes me puni por não achar que o meu mundo virando de cabeça para baixo tinha sido suficiente. Eu carrego dentro de mim várias fantasias de linhas do tempo alternativas, onde essa catástrofe não aconteceu. Eu realmente achei que eu tinha o controle da situação, já que era eu quem era o centro de tudo aquilo. Mesmo depois de anos do ocorrido, os quais eu nem conto mais para não sentir mais dor, eu ainda não sinto controle sobre mim, já que essa e outras pequenas e bobas experiências me provaram que eu não sou capaz de julgar quem está ao meu redor,
ou de tomar as rédeas da minha própria existência. Essa sensação de incapacidade me faz ser essa pessoa nublada que eu tenho sido por todo esse tempo. Eu me sinto quebrada desde então, e os meus cacos têm machucado as pessoas que eu gostaria que estivessem perto de mim, quem eu amo e o amor que eu sinto por mim mesma. Eu sinto que não fui perdoada pelas pessoas que estiveram comigo nisso, e claro, eu não me perdoei e não sei como fazer. Quantas vezes eu tenho que acender? Quantas luzes eu tenho que acender para ser iluminado o suficiente para você? Eu sempre serei uma criança? Porque minha raiva não me faz ter ação? Porque minha culpa não me permite observar melhor, pensar, avaliar? Esse é um autorretrato nosso. E um poema dele. Não me canso de mirar o seu olhar, me dá razão para parar e encarar. Nos teus lençóis, o mundo inteiro é um sorriso. Esse daqui também é um poema dele que se chama O Laço. Esquecer o laço, o compasso e o espaço, e ver que é fácil querer outro amor. Depois do primeiro, vem sempre terceiros, dizendo que querem ter o seu calor. É se deixar levar, conhecer o mar e ser coisa maior. É deixar-te levar depois do cansaço e me sentir ao seu redor. O próximo também é um poema escrito por ele. O menino vê, se encanta, balança suave na rede. Ele entende, se entende, diz sem pensar, diz sem pesar. O menino crê, se levanta, anda, se prepara para correr e se solta, se espalha, rir no mirar, sorri para alcançar e vai, e se vai. Corre com calma, menino, espera o mundo girar, canta de olhos fechados, quietinho, a vida é pra rir e pra chorar. Esse foi feito por mim. Recado pro menino. Meio difícil comunicar algo, principalmente quando não consigo achar palavras para a sensação que existe uma mãe para todos. Hoje eu falei com uma sábia, geminiana também, e a sua pequena triangulada em terra. Acho que você já entendeu o que eu quis dizer. Criador e criatura, e a sua relação bela de existir, sutileza do amor divino em forma de cuidado, amor incondicional, é só se conectar. Eu tenho um poema escrito por ele em 2010 com um desenho. Ele é sem título. É ser o sol sem ter por que brilhar, correr na chuva sem me molhar, e ver na rua e não me importar. Será?
se afogar porque a sede é de matar, se perder em vez de se aventurar. Essa é uma nota de rodapé. Sempre ouvir Nômade de Orquestra. Viver essa arte ao vivo com você me fez feliz. Próximo é um poema dele, sem título. Sei tanto falta de ar, que eu te tirei para dançar. Eu fui girando e girando, vendo seus olhos piscando, nós dois naquele suspiro vislumbrante, e a água enchendo a avenida. É toda graça, era graça em nossa verdade bandida. Esse daqui é um julgamento. De um lado, nós temos acordar somente com o celular, e do outro lado, ir dormir e ficar conversando no celular. O próximo é um poema escrito por ele, que se chama Fragmentos. E, às vezes, me põe às cegas por simples vislumbramento da luz que incendiei a minha essência. Aí vou tateando, inocentemente, para conhecer a trilha a ser seguida. Depois que os olhos se acostumam, fico a ladrar contra minha desconfiança infantil, aquela que não aceita balas de estranho, mesmo as desejando. Somente fico atônito quando, por fim, vejo claro que me blindou. É a luz que absorve a pele, e a pele que se torna luz. A próximo poema, ele é um trecho de uma música do Pink Floyd, I Wish You Here, que conversa muito. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? I smile from veil. Do you think you can tell? Did they get to trade your heroes for ghosts, not ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for a change? Did you exchange a walk on part in the war for a lead hole in a cage? How I wish you here were just two lost souls swim in a fishing bowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. I wish you here. Próximo é um poema escrito por ele em 2008, sem título. Joga-me ao céu, me atiro num turbilhão de vontades, esquecidos por falta de sonhos, enegrecidos por falta de luz. Mostra-me o fel, o mel, e fecha com os olhos o dia louco, e eu vou me arrastando mais um pouco, por gritar para alcançar a sua voz. Fez a tempestade e me jogue de novo ao chão, enquanto afronto no teu ser um botão.
E esqueço o meu corpo em teu suor. Mata-me de vez, outra vez, e para de pensar no meu intento. Esquece aquele amor de outro tempo, que vou me declarar mais uma vez. A próxima é uma carta. Esse é o assunto mais difícil para mim, porque é algo que me torna é difícil. Esse é o assunto mais difícil para mim, porque é algo que me toma muitos sentimentos diferentes, e eu não tenho como dar vazão que não seja aqui, pois quebrar nossa intimidade é algo que me incomoda muito. Eu cansei de me sentir dessa maneira. Eu uso isso daqui para expor e questionar meus sentimentos e motivação. Parte de mim quer parar por aqui mesmo e se convencer que a vida é feita desses mínimos e sorte será de achar algo brilhante. Outra parte é o gigante que precisa mais, abraçando a tudo e todos. Eu ainda estou relutante em acreditar que não encontro sincronismo. Eu ainda estou relutante em acreditar que a nossa conexão foi perdida, e mesmo com a vontade, a abertura, não encontro o sincronismo, e sim um encontro torto, sem ninguém se enxergar. Já tentei deixar levar, aceitar tudo, dar instruções, emitir sinais, e mesmo assim seguimos a programação que infelizmente instauramos. A falta do ato me faz não útil, e a maneira como acontece me joga ainda mais para baixo. De tanto me fragmentar, não me uso como inteira. Eu posso explorar um buraco dentro de mim, mas você não pode me tratar como um. O próximo é um poema escrito por ele em 2010. Foi com você de pés descalços e laço dado no cabelo que de repente eu virei alvo. Fiquei marcado nos espelhos. Me vi, te vi sem cenário, sem esboço, e cada palavra dita